Hoje a nossa exposição doutrinária está sob a responsabilidade da nossa irmã, Salete Maria Stra. Salete é trabalhadora da nossa casa, trabalhadora dedicada, e nós queremos ser honrados com o tema O Perdão na Prática. É um tema bastante interessante para a nossa reflexão sobre o perdão, o que ele significa na prática para nós. Vamos ouvi-la com bastante atenção, ao passo que nós também rogamos ao seu Espírito protetor, também os irmãos espirituais que estão conosco nesse momento, que a amparem e ajudem-na para que tragam a nós toda a mensagem que tanto necessitamos. Fique à vontade. Boa tarde para quem eu não vi ainda, quem eu não abracei. Sintam-se todos abraçados com aquele abraço que aquece a alma. E sempre uma bela oportunidade de trabalho estar aqui. Uma responsabilidade falar aqui da doutrina espírita, né? E o tema, o perdão na prática. Para falar deste tema, qual é o exemplo que temos, né? Nosso mestre, modelo e guia, Jesus. E para falar do assunto, eu escolhi um texto que está neste livro, Espiritualidade na Vida, é de Cleto Brutis. E o título deste texto é Como Pagar o Mal com o Bem. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai. A vinda de Jesus à Terra, ela marcou uma nova fase para a humanidade. O evangelho vivido por ele representa um novo paradigma. Não mais o olho por olho, mas o amor incondicional como único remédio para combater o mal. Proposta que encontrou resistência, pois o mundo, na época, esperava um governador humano, um senhor dos exércitos, um dominador terreno. Mas o Cristo veio implantar um outro reino, exclusivamente moral. Veio para ensinar a conquista de bens imperecíveis, que não sofrem a ação do tempo ou dos agressores naturais. A busca da vitória espiritual e não material, intensificando como vitorioso aquele que vence a si mesmo e não aos outros. Disse que, para ter méritos, é preciso demonstrar uma superioridade moral sobre os ofensores. O evangelista Mateus anota: já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos, pois, se amais o que vos ama, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Pagar o mal com o bem representa uma conquista que nos coloca acima do erro, da ignorância e daqueles que são seus promotores. E para ser superior é preciso ter uma alma mais nobre e mais generosa que os adversários.
A verdade mais importante que o mundo ainda ignora é que somente o bem anula o mal. Por isso, o perdão é a proposta do Cristo como antídoto para as ofensas. Somente perdoando nos desvinculamos do agressor e do mal por ele praticado. Orando pelos que nos perseguem e caluniam, teremos a resistência moral capaz de nos proteger das perseguições. Uma vibração positiva emanada de um coração que ora dissolve as vibrações negativas que chegam. Do contrário, pagando o ódio com mais ódio, a raiva com mais raiva, estaremos multiplicando o mal e lhe dando uma vida que não teria por si próprio, porque somente o bem é eterno. O mal só existe onde o bem não está presente. Simples assim. O desafio, então, está em vivenciar esta proposta do Cristo. Amar os que não nos amam. E para isso é necessário que a nossa visão se alargue para além da vida presente. Pois somente o conhecimento da vida futura dará forças para praticarmos este sublime ensinamento. Somente quando compreendemos que a vida terrena é apenas mais uma etapa na nossa grande jornada de evolução e que, ao findar essa experiência, levaremos conosco apenas o que é verdadeiramente nosso, começamos a entender a base da moral cristã resumida no amor sem condicionamentos. A gente costuma, né? Eu amo o outro se, né? Se o outro também me ama. Quando nossa visão se projeta para o futuro, conseguimos perceber o que é realmente importante e deixamos de disputar coisas tão pequenas e de tão pouco significado para a nossa evolução espiritual. Uma ofensa, uma ingratidão, uma calúnia, o que isso importará no futuro? Quanto mais elevamos o pensamento para a vida espiritual, menos nos magoarão essas coisas da terra. A vida é uma grande escola e na matéria somos submetidos às provações que nos dão o aprendizado e as experiências de que necessitamos em cada degrau da escala evolutiva. É no convívio com o outro que nos desafia ou que cria obstáculos que temos a oportunidade de exercitar as virtudes da paciência, da tolerância, ingredientes importantes do amor ao próximo. Vivemos momentos tormentosos que assinalam uma transição planetária. O nosso planeta está em transformação. Está num processo, né, de saindo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, esses desafios, né, embora são tormentosos, eles são ricos em ensinamentos. São oportunidade ímpar para exercitar o amor incondicional exemplificado pelo Cristo
em todo o seu ministério. Fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Viver como irmãos, filhos do mesmo Pai, e todos destinados à perfeição. Eis os grandes desafios. E que o exemplo de Jesus, nosso modelo, né, de amor, que no momento derradeiro suplica ao Pai, naquele momento lá da crucificação, no auge da dor e do sofrimento, ele ergue os olhos ao alto e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso tem que servir de inspiração para nós. Não foi um Jesus apenas dizendo isso, foi Jesus exemplificando, né? Sentindo na pele todo aquele sofrimento, as injustiças, as perseguições, né? Exemplificou, sempre com amorosidade. Ele pede que o Pai perdoe os seus agressores, porque não sabiam o que estavam fazendo. Para si mesmos. Jesus tinha esse entendimento. Ele sabia que não era para ele que estavam fazendo, eram para si mesmos. Então isto tem que nos servir de inspiração. E nos momentos de dúvidas e indecisões, devemos nos perguntar. Sempre que nos acontece algo que nos tira a paz, nos perguntar: em nosso lugar, o que faria Jesus? A resposta, que está lá no íntimo de cada um de nós, nos dá o roteiro seguro e o consolo para nossa alma. Mas daí a gente pensa assim, tá, mas isso era Jesus, porque Jesus está anos-luz à nossa frente, né? Mas Jesus, ele não foi criado já com esse nível de evolução. Ele foi criado simples e ignorantes, como todos nós fomos. E qual é a diferença, então, entre nós e Jesus? É que Jesus já alcançou esse nível evolutivo, né, de perfeição, e por isso nos foi enviado como modelo e guia. Não poderia vir alguém que não passou pelas experiências para nos servir de modelo. Teria que vir alguém que já tinha vivenciado tudo isso, né? Isso quer dizer que, se todos fomos criados simples e ignorantes, é porque e Jesus chegou lá, é porque nós também chegaremos. Um dia atingiremos esse grau, né, de espírito puro, de espírito crístico. Hoje ainda somos muito imperfeitos, somos, e é por isso que estamos aqui. Se não nos melhorarmos, nós não avançaremos. Nós não iremos para outros mundos já regenerados, mundos ditosos, mundos felizes, onde habitam estes espíritos já, né, de mais evoluídos. Então, cabe a cada um de nós. É difícil perdoar os nossos agressores? Se nós nos basearmos, né, e termos em mente, mas Jesus, ele, né, era o cara,
vamos dizer assim, né? Ele conseguiu. Eu não conheço ninguém aqui que tenha feito que faria o que ele fez. Será que não conhecemos? Será que só Jesus conseguia perdoar? E daí eu encontrei neste livro, Cotidiano e Felicidade, que é de Luiz Roberto Skoll, um fato. E quando é fato, é porque não é apenas uma história. Fato que realmente aconteceu. E o título, então, deste fato, né, é o perdão na prática. Eram tempos difíceis. Após o governo Getúlio Vargas, na Segunda Guerra Mundial, assumir posição o governo Getúlio Vargas, na Segunda Guerra Mundial, assumir posição junto aos aliados, começaram em alguns lugares do Brasil perseguições aos alemães residentes no país. E há alguns brasileiros de origem germânica considerados como intrusos ou inimigos. Helmut sempre fora um trabalhador, batalhador, respeitado na pequena comunidade do interior do Rio Grande do Sul. Ele era reconhecido pelas suas habilidades manuais e sua presteza. Adorava o serviço de ferreiro, profissão que lhe dava o seu sustento e de sua família, composta de esposa e 2 filhas pequenas. A explosão da guerra na Europa exacerbou o ódio entre os conterrâneos de origens diferentes. O delegado do pequeno distrito, aproveitando-se da turbulência causada pelo conflito, externou o seu autoritarismo frente à pessoa de que não gostava. Utilizando as prerrogativas da segurança nacional para prender e maltratar supostos nazistas como espiões do governo alemão. E entre eles encontrava-se Helmut, filho de alemães, homem de ideias firmes, mas longe de ser simpatizante do regime totalitário alemão ou de seus líderes. Helmut passou longo tempo na prisão, sofrendo torturas atrozes e humilhações, enquanto a sua família passava por necessidades para sobreviver sem a presença do pai. Depois desse período, ele é solto por falta de provas, mas já não é mais o mesmo homem. Sente-se enfraquecido, doente e com poucos recursos para recomeçar a vida. Mesmo assim, não perdeu a vontade de viver e de trabalhar. E após alguns anos com a família reestruturada e fortalecida, morando em uma outra localidade, Helmut houve notícias sobre o tal delegado, seu antigo algoz, que passa por sérias dificuldades de saúde, abandonado pela família e amigos em um leito de hospital, somente esperando a morte. O passado veio à sua mente, as injustiças, a barbárie, as torturas, o desprezo que ele e sua família passaram. E a pretexto de fazer negócios, ele foi até a vila próxima para rever o seu inimigo. A sua mente estava em conflito. Ele não sabia o que pensar. E ao ver aquele outrora poderoso homem da lei jogado em uma cama de hospital, coberto por ulcerações,
parecendo um farrapo humano, ele teve um choque e apiedou-se. A raiva que sentia por aquela figura se esvaeceu ao perceber o quanto as chagas da alma haviam se transformado em chagas no corpo. Resolveu acolhê-lo em sua casa para melhor cuidá-lo. Sua esposa e filhas, ao verem-no chegar com o moribundo e sabendo de quem se tratava, se horrorizaram. Não acreditavam no que o pai pretendia fazer. Não queriam aceitar em sua casa o tirano que quase destruíra a família. Mas aquele homem, que nem se dizia religioso, que tinha tudo para querer se vingar, as convenceu de que o melhor remédio para o ódio é o amor. Cuidou durante muitas semanas pessoalmente das feridas abertas do enfermo, até que ele veio a desencarnar mais serenamente, sem saber quem era o seu benfeitor. Existe amor maior do que amar aquele que nos prejudicou? Essas lições ficaram marcadas na história, não na dos livros, mas na história das pessoas envolvidas. Uma das filhas comenta até hoje o exemplo do verdadeiro cristão que seu pai lhe deixou. E agora, à luz da doutrina espírita, ela compreende claramente a lei de causa e efeito, em que não existe injustiça e que nada acontece por acaso. Helmut, seu pai, em uma reencarnação de sofrimentos, resgata erros de um passado longínquo e, através do perdão incondicional, adquire créditos para sua evolução espiritual. Então, é possível? É possível. Se Helmut conseguiu, cada um de nós aqui consegue. Basta querer, basta ter força de vontade. Basta seguir os exemplos do nosso mestre, modelo e guia, Jesus. Que possamos refletir, que possamos sempre nos perguntar nos momentos difíceis, nas decisões que precisamos tomar, frente a uma ofensa, frente a um agressor, como Jesus agiria e agir da mesma forma. Que possamos então ter essa coragem de fazer boas escolhas, de tomar essa atitude acertada, porque não é pelo outro, tudo é entre nós e o Criador. É isso que importa. E é para isso que cada um de nós está aqui. Para cada dia vencer a nós mesmos. Era isso para hoje. Que possamos refletir e possamos sair daqui muito melhores de quando aqui entramos. Com um pouquinho mais de conhecimento,
levando toda essa boa energia aqui dessa casa de luz. Muito obrigada pela atenção e que assim seja.